Primeiro história. O primeiro sinal. Era uma noite qualquer, e Mateus, um jovem curioso e amante de histórias de terror, se encontrava perdido em uma sessão de vídeos no YouTube. O título: 7 histórias de terror que vão te fazer ter pesadelos horríveis. The Radio Station chamou sua atenção. A thumbnail mostrava uma estação de rádio abandonada, com uma iluminação fantasmagórica e uma figura sombria ao fundo. Sem hesitar, clicou no vídeo. Enquanto o vídeo carregava, Mateus notou algo estranho. O tempo de duração do vídeo era 13 horas e 13. Embora achasse curioso, ignorou o detalhe. A voz do narrador, grave e envolvente, começou a contar a primeira história. Uma lenda urbana sobre transmissões misteriosas vindas de uma estação de rádio que ninguém conseguia localizar. A narrativa era hipnotizante, mas algo o incomodava. As histórias pareciam estranhamente conectadas às situações que ele havia vivido. O primeiro conto falava sobre um som de estática que surgia no meio da noite, e ele se lembrou de um episódio recente em que seu próprio rádio havia emitido ruídos inexplicáveis. De repente, o vídeo pausou sozinho em uma cena onde a estação de rádio era vista em detalhe. Mateus tentou dar play novamente, mas seu computador travou. A imagem congelada parecia quase real, como se ele pudesse ouvir o som da estática ecoando pela sala. Um calafrio percorreu sua espinha. Quando finalmente conseguiu reiniciar o vídeo, uma mensagem apareceu na tela. Você está ouvindo. Era como se o vídeo estivesse falando diretamente com ele. Confuso, Mateus olhou ao redor. Então, o som de estática começou a preencher o ambiente. Algo estava errado. Muito errado. Segunda história. Vozes na estática. Mateus desligou o computador, tentando afastar a sensação de desconforto que o vídeo havia causado. No entanto, mesmo com a máquina desligada, o som de estática continuava. Ele inspecionou os aparelhos eletrônicos da casa, mas tudo estava normal. Ainda assim, o ruído parecia seguir cada passo seu, como um eco persistente. Determinando que precisava esclarecer o que estava acontecendo, Mateus ligou o rádio antigo que mantinha no quarto. Era um aparelho herdado de seu avô, robusto e cheio de botões, que raramente usava. Assim que sintonizou, a estática se intensificou, quase como se o rádio estivesse aguardando aquele momento. De repente, uma voz emergiu da estática. Era baixa e difícil de entender, mas parecia chamar seu nome. Mateus. O jovem recuou, sentindo o suor escorrer pela testa. Ele ajustou o dial, mas a voz continuava. Parecia estar em todas as frequências. Sem pensar, tentou desligar o rádio, mas o botão de energia não respondia. A voz se tornou mais clara. Porque você me encontrou. Uma sensação gelada tomou conta da sala, e Mateus começou a perceber que as luzes tremulavam, como se algo estivesse drenando a energia. A voz mudou de tom, tornando-se mais insistente. Ela começou a contar outra história, muito semelhante à que ouvirá no vídeo. Desta vez, o conto era sobre um jovem que, ao escutar uma transmissão misteriosa, acabou desaparecendo sem deixar vestígios. No final da narrativa, a voz pausou, como se esperasse uma reação. Aos poucos, Mateus sentiu sua visão escurecer. Era como se o próprio ambiente estivesse se fechando ao seu redor. Quando ele conseguiu piscar e se concentrar novamente, viu algo que o aterrorizou. Na tela do computador desligado, a mesma mensagem do vídeo apareceu, mas com uma diferença perturbadora. Desta vez, dizia: agora você está ouvindo. A tensão era palpável, e Mateus começou a questionar se estava acordado ou preso em algum tipo de pesadelo. No entanto, ele não teria tempo para respostas. Um novo som começou a ecoar pela casa. O ranger de passos, vindo de algum lugar próximo. Terceiro história. A transmissão perdida. Mateus,
Tremendo e com a mente à beira do colapso, conseguiu recuperar o controle da situação. Desligou o computador à força e retirou o rádio da tomada, mas o som de estática e os passos não cessaram. O ar na sala parecia mais pesado, e ele sentia uma presença invisível observando-o. Decidido a descobrir a origem do som, Mateus lembrou-se do título do vídeo, A Estação de Rádio. Ele buscou por informações na internet sobre a estação mencionada, mas os resultados eram vagos, quase inexistentes. Obviamente, ninguém sabia ao certo onde ela estava localizada ou se existia de verdade. Então, algo peculiar aconteceu. Um pequeno envelope caiu por baixo da porta de sua casa. Ele o abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia uma foto antiga de uma estação de rádio cercada por floresta, com um número escrito à mão no verso, 47,89 FM. Sem saber por quê, Mateus ligou a rádio novamente e sintonizou nessa frequência. Após alguns segundos de chiados, uma voz feminina começou a falar, interrompendo seus pensamentos. Você está ouvindo a Estação Perdida. Prepare-se, ouça com atenção e corra. A transmissão contínua com uma nova história, desta vez contando sobre um radialista que desapareceu após relatar ouvir vozes enquanto transmitia ao vivo. Detalhes assustadoramente precisos surgiram na narrativa, como dados e locais, e Mateus descobriu que os eventos eram reais. Ele anotava freneticamente as informações, enquanto a sensação de ser prestada aumentava. De repente, a transmissão foi interrompida por um grito agonizante, seguido por um silêncio aterrador. Então, uma voz robótica sussurrou: "Você será o próximo a contar nossas histórias." Luzes piscavam e objetos caíam pela sala, como se uma força invisível estivesse se manifestando. No reflexo da janela, Mateus viu a figura de um homem em pé atrás dele. Virando-se rapidamente, encontrei apenas o vazio. Desesperado, Mateus percebeu que não poderia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Ele provavelmente saberá mais sobre a estação e quem ou o que esteve por trás das histórias. Com um misto de medo e determinação, decidiu sair de casa e procurar a localização da estação mostrada na foto. A floresta parecia ser o próximo destino. Quarta história: A Floresta do Esquecimento. Mateus partiu ao amanhecer, levando consigo apenas uma mochila com itens essenciais, lanterna, celular, um caderno para anotações e a foto misteriosa da estação de rádio. Ele pesquisou durante a madrugada e descobriu que a floresta da foto estava em uma área conhecida por desaparecimentos específicos inexplicáveis. Ao chegar à entrada da floresta, Mateus sentiu o ar mudar. O silêncio era opressor e o som de pássaros ou folhas se movendo estava ausente, como se a natureza tivesse parado. Ele respirou fundo e avançou, usando a foto como guia para encontrar o local exato. Conforme se aprofundava na floresta, a sensação de estar sendo seguido aumentava. Olhava para trás constantemente, mas só encontrava sombras dançantes entre as árvores. A luz do dia parecia se extinguir, mesmo sendo manhã. A vegetação densa dificultava a passagem, mas continuava restrita. Depois de horas vagando, Mateus começou a ouvir um som baixo e constante, estática. Seguiu o som até encontrar uma clareira. No centro dela estava a estação de rádio, exatamente como na foto. O prédio era pequeno e decrépito, com janelas quebradas e um antigo letreiro quase ilegível. Estação 47,89 FM, dizia. Aproximando-se com cautela, Mateus notou que havia estática de dentro do prédio. Ele empurrou a porta, que rangeu alto, ecoando pelo silêncio. O interior estava empoeirado, com equipamentos antigos ainda no lugar. Sob uma mesa, um rádio ligado emitia a estática constante. De repente, a estática foi interrompida por uma voz feminina. "Bem-vindo, Mateus. Estávamos esperando você." Ele congelou, como aquela voz sabia seu nome. Antes que pudesse reagir, todas as luzes do prédio piscaram, e a porta atrás dele se fechou com força.
O rádio agora emitia palavras confusas, misturadas com gritos e risadas distorcidas. Mateus percebeu que não estava sozinho. Ao olhar para o fundo da sala, viu sombras se movendo, formas humanas que derreteram e se reformaram. A voz voltou, desta vez mais próxima. Agora você é parte da transmissão. Quinta história. A verdade por trás da estação. Mateus contratou para manter a calma enquanto as sombras ao fundo se moviam de maneira inquietante. A voz feminina continuava a falar, mas agora em tons variados, como se mais de uma pessoa estivesse falando ao mesmo tempo. Ele tentou abrir a porta, mas ficou trancado. Cada tentativa de fuga faz com que a sala pareça menor, mais claustrofóbica. Por que você veio até aqui, Mateus? A pergunta parecia ecoar diretamente em sua mente, confundindo realidade e imaginação. Ele tentou ignorar a voz, mas cada palavra parecia arrancar fragmentos de suas memórias. Vislumbres de sua infância, momentos de felicidade e também de solidão, passando diante de seus olhos, como se a estação estivesse vasculhando sua mente. A rádio sobre a mesa mudou de estática para vozes entrecortadas, cada uma contando uma história fragmentada. Ele viu que eram as mesmas narrativas que ouvia no vídeo do YouTube. Porém, agora eram mais realizadas, mais cruéis. Cada relato parecia estar ligado a pessoas reais, desaparecimentos, mortes inexplicáveis e mistérios sem solução. Mateus começou a folhear o caderno que havia trazido, tentando encontrar alguma pista sobre como escapar. Foi então que notou algo estranho, páginas que ele não se lembrava de ter escrito. Desenhos detalhados da estação de rádio, símbolos estranhos e anotações incoerentes cobriram as folhas. Uma frase repetida várias vezes chamou sua atenção. A transmissão é eterna. Ao olhar novamente para o fundo da sala, viu que as sombras haviam sido tomadas forma. Eram pessoas, ou o que restava delas. Seus olhos brilhavam em um tom opaco, e seus movimentos eram erráticos, como se fossem marionetes de um diretor invisível. Eles sussurravam palavras ininteligíveis, mas Mateus entendeu uma única frase claramente. Bem-vindo ao nosso pesadelo. Ele viu que a estação não era apenas um lugar físico, mas um elo entre realidades. Cada pessoa que assistia ao vídeo, que clicava na chamada 7 histórias de terror que vão te fazer ter pesadelos horríveis, era atraída para este lugar. E agora, ele era o próximo a se tornar parte da transmissão. Enquanto a rádio emitia um som crescente de estática, Mateus notou uma antiga antena no canto da sala. Lembrou-se de algo que o narrador do vídeo havia mencionado. Desligar a antena é a única forma de interromper a transmissão. Ele precisaria de coragem para enfrentar as criaturas e alcançar a antena antes que fosse tarde demais. Sexta história. A última transmissão. O som de estática cresceu, preenchendo cada canto da sala e pressionando os ouvidos de Mateus como se fosse um peso físico. As sombras ao fundo avançavam lentamente, os olhos opacos fixos nele. Sem outra escolha, ele reuniu toda a coragem que tinha e corredor em direção à antena no canto da sala. No caminho, as figuras estendem os braços em movimentos erráticos, tentando segurá-lo. A sala parecia se alongar, cada passo mais difícil que o anterior, como se o chão estivesse sugando suas forças. Ele tropeçou, caindo próximo a uma cadeira enferrujada. Do rádio, uma voz fria e familiar começou a ecoar. Era sua própria. Você não pode escapar, Mateus. A transmissão é eterna. Engolindo o medo, ele se pronunciou e continuou. Quando finalmente alcançou a antena, notou que ela estava coberta de fios emaranhados, pulsando como se estivessem vivos. Ele lembrou-se das histórias do vídeo, especialmente a que mencionava que a energia da estação vinha da conexão emocional das vítimas. Era preciso cortar o ciclo. Mateus arrancou um dos fios, e um grito ensurdecedor reverberou pela sala.
As figuras sombras se contorciam violentamente e o som de estática ficou mais alto. Ele originalmente outro fio, e a sala começou a se despedaçar como vidro, revelando fragmentos de lugares diferentes, um parque abandonado, uma floresta escura, uma rua deserta sob chuva incessante. Ao arrancar o último fio, Mateus sentiu uma onda de energia o lançar para trás. Quando abriu os olhos, estava de volta ao seu quarto. A rádio ficou em silêncio, o vídeo do YouTube fechado. Tudo parecia normal, até que ele notou um detalhe que fez seu coração gelar. O relógio em seu computador marcava 13h13. No canto da tela, uma janela do navegador se abre em sigilo, exibindo o vídeo da estação de rádio. Dessa vez, a miniatura era diferente. Mostrava Mateus preso dentro da sala, com as figuras sombrias ao fundo. Um clique ecoou pela sala, como se alguém tivesse a intenção de brincar. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos contos sombrios. Ative o sininho para receber as notificações e mergulhar em novos mistérios aterrorizantes. Até o próximo vídeo.